E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares intermediário de custo-benefício no mercado. De um lado temos o Samsung Galaxy M21s, de lançamento de 2020, e do outro lado temos o Xiaomi Redmi Note 8, de lançamento de 2019. São celulares com preço acessível, que entregam boa qualidade a seus públicos, mas qual vale mais a pena pagar? É isso que a gente vai ver hoje. E vamos começar pelas dimensões. O Galaxy M21s tem 15,92 cm de altura, 7,51 cm de largura, 0,89 cm de espessura, pesando 191 gramas. Enquanto que o Redmi Note 8 tem 15,83 cm de altura, 7,53 cm de largura, 0,84 cm de espessura, pesando 190 gramas. Já o sistema operacional, o M21s utiliza o Android 11, Samsung One Core 3, enquanto que o Redmi Note 8 utiliza o Android 10, MIUI 12. Entrando na parte de hardware, o processador do M21s é um octa-core, sendo 8 núcleos, com 4 núcleos sendo 2.3 GHz Cortex A73 e 4 núcleos com 1.7 GHz Cortex A53. Enquanto que o Redmi Note 8 contém um processador também octa-core com 8 núcleos, com 4 núcleos com 2 GHz Kirin 260 e mais 4 núcleos com 1.8 GHz Kirin 260. Já o chipset do Galaxy M21s é o Samsung Exynos 9611, enquanto que o chipset do Redmi Note 8 é o Snapdragon 665. Em uma análise de CPU, a gente já viu que eles são octa-cores. O M21s consegue ter uma frequência máxima em algum de seus núcleos. Quando se fala em tamanho do semicondutor, o M21s ele é menor, com 10 nanômetros, contra 11 do Redmi Note 8. E quando se fala em benchmarks, o M21s foi superior no AnTuTu, enquanto que o Redmi Note 8 foi superior no Geekbench. E para auxiliar no seu processamento, o Galaxy M21s utiliza uma GPU do tipo Mali G72 MP3 com uma frequência máxima na GPU de 850 MHz, enquanto o Redmi Note 8 utiliza uma GPU do tipo Adreno 610, tendo uma frequência máxima na GPU de 600 MHz. Em análise de GPU, o Mali G72 tem uma frequência maior, como vocês já viram. Além disso, o Mali G72 conta com 3 unidades de execução, contra 2 do Adreno 610. A vantagem do Adreno 610 é que ele é superior nos pontos flutuantes e unidade de sombreamento, que é um recurso para gerar efeitos como iluminação, reflexo, sombreamento, entre outros. No restante eles são iguais, então eles utilizam uma versão do Vulkan 1.1, um DirectX 12 e um OpenCL 2.0. Já na parte de memória RAM, o M21s utiliza uma memória do tipo LPDDR4 com versão de 4 GB, enquanto que o Redmi Note 8 utiliza uma versão do tipo LPDDR4 com versões podendo ter 3 GB ou 4 GB ou 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o Galaxy M21s utiliza uma memória do tipo UFS 2.1, que é um pouco mais rápida do que a do Redmi Note 8, tendo uma versão com 64 GB. Enquanto que o Redmi Note 8 contém uma memória interna do tipo eM65 1.1, podendo ter versões de 32 GB ou 64 GB ou até 128 GB de memória interna. E quando se fala em memória externa de microSD, o M21s pode ter um microSD de até 512 GB de memória, enquanto que o Redmi Note 8 pode ter um microSD de até 256 GB de memória externa. Já em display de tela, o M21s contém um celular com uma tela de 6.4 polegadas, enquanto que o Redmi Note 8 contém um celular com uma tela de 6.3 polegadas. Já em resolução de tela, tanto o M21s quanto o Redmi Note 8 contém uma resolução em Full HD Plus 1080 pixels. E a densidade de pixels do Galaxy M21s é 403 pixels por polegadas, enquanto que o Redmi Note 8 contém 409 pixels por polegada. E o tipo de tela do M21s é uma Super AMOLED com 420 nits, enquanto que o Redmi Note 8 utiliza uma tela do tipo IPS LCD. E o M21s tem uma tela com uma taxa de atualização de 60 Hz,
como também o Redmi Note 8, tendo o celular com uma taxa de atualização de 60 Hz. Entrando na parte de câmera, o Galaxy M21s apresenta 3 câmeras na sua parte traseira do celular, uma principal com 64 megapixels, com uma abertura focal de 1.8, essa abertura se refere um pouco à exposição à luz, uma ultra wide que é para imagens mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, e um sensor de profundidade com 5 megapixels e uma abertura focal de 2.2. Por outro lado, o Redmi Note 8 conta com uma principal de 48 megapixels e uma abertura focal de 1.8, uma ultra wide com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, uma macro que é para imagens mais próximas com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4. E ambos os celulares contam com câmeras com inteligência artificial. E já sobre parte de tamanho de sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos, o Galaxy M21s é um pouco superior, com sobre 1/7 de polegada contra 1/2 de polegada do Redmi Note 8. E já sobre a resolução das imagens, o M21s pode ter 9238 por 6928 pixels, enquanto que o Redmi Note 8 pode ter 8000 por 6000 pixels. Já a câmera frontal do Galaxy M21s é de 32 megapixels, com uma abertura focal de 2 e um tamanho de sensor com 1/2 de polegada, melhor do que o do Redmi Note 8. Enquanto que o Redmi Note 8 contém uma frontal com 13 megapixels, com uma abertura focal de 2 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o M21s consegue gravar em 4K em 2160 pixels, como também o Note 8 gravando em 4K 2160 pixels. E as gravações do M21s conseguem ser feitas a 30 fps, como também o Note 8 conseguindo gravar em 4K a 30 fps. Já na câmera frontal, o M21s consegue gravar em 4K a 30 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do M21s conta com 6000 mAh, com uma potência de carregador de 15 watts. Enquanto que o Redmi Note 8 contém uma bateria com 4000 mAh, com uma potência de carregador de 18 watts. E tanto o M21s quanto o Note 8 conta com um sensor de impressão digital. E o tipo de proteção de tela do M21s é um Gorilla Glass 3, enquanto que o Note 8 contém o Gorilla Glass 5. Entrando na parte de jogos, a gente vai ver se esses custo-benefício têm uma diferença nos jogos ou são todos iguais. E vamos começar pelo Free Fire. O M21s no Free Fire consegue rodar no Ultra a 58 fps, como também o Note 8 conseguindo rodar no Ultra a 58 fps. Já no PUBG, o M21s consegue rodar no HDR a 28 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no balanceado a 30 fps. E no Call of Duty, o M21s consegue rodar no alto a 30 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no muito alto a 56 fps. E no Fortnite, o M21s consegue rodar no baixo a uns 25 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no médio a uns 20 fps. E no Arena of Valor, o M21s consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar nos gráficos na abaixo do Vida a 60 fps. E no Asphalt 9, o M21s consegue rodar nos gráficos no máximo a 30 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar nos gráficos no máximo a 28 fps. No PES 2021, o M21s consegue rodar no alto a 30 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar nos gráficos no alto a 26 fps. Já no Ark, o M21s consegue rodar nos gráficos no médio a 20 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar nos gráficos no baixo a 28 fps. E no Genshin Impact, o M21s consegue rodar no muito baixo a 30 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no baixo a 28 fps. E no Black Desert, o M21s consegue rodar no alto a 30 fps, como também o Redmi Note 8 rodando no alto a 30 fps. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o M21s consegue rodar no Ultra a 60 fps,
enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no alto a 60 fps. O resultado dessa comparação é que são dois bons celulares intermediários de custo-benefício, pois eles apresentam um desempenho razoável, uma boa câmera, uma boa bateria e uma tela satisfatória. Sobre o design, ambos são bonitos, a construção deles são de celulares atuais, com uma tela limpa e bem grande, e na parte traseira o design de suas marcas. Já a cor do Galaxy M21s ele tem uma cor no tipo preto e azul, enquanto que o Note 8 contém o preto, um branco e um azul que são bem bonitos também. E as dimensões deles são bem parecidas, então eu fico com o empate. Já na parte de desempenho, foi uma boa briga, mas eu vou ficar com o M21s. Num placar de 4-3, ele teve um bom desempenho, ele foi superior em alguns jogos, como no PUBG, no Arena of Valor, no Ark e no League of Legends, e perdeu no Call of Duty, no Fortnite e no Genshin Impact. No restante eles são próximos com um bom processador, uma RAM que no mínimo 4 GB que é o suficiente, um armazenamento suficiente para hoje em dia, e o M21s utiliza o Android 11 contra o Android 10 do Redmi Note 8. Já para a câmera, meu voto fica para o Galaxy M21s, pois ele traz mais pixels na sua câmera principal e na frontal, o tamanho de sensor é um pouco melhor, na gravação o M21s é um pouco superior, gravando em 4K na traseira e na frontal, enquanto que o Redmi Note 8 grava em 4K somente na traseira, enquanto que na frontal é só Full HD. Já na parte de bateria e tela, a bateria, o meu voto vai para o M21s, que contém 6.000 mAh contra 4.000 do Redmi Note 8. A vantagem do Redmi Note 8 é que ele tem um carregador com 18 watts contra 15 do M21s, mas ainda assim eu fico com o M21s. E para a tela, eu fico com o M21s, pois ele tem uma vantagem com uma tela em Super AMOLED com 420 nits. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, ambos levam a essa. Você deve entender que custo-benefício é um preço pago pelo valor que ele entrega, como o desempenho, a câmera, a tela, as funcionalidades. Então, o M21s ele é mais caro, por volta de uns 1.200 a 1.300 na data do vídeo que eu gravo hoje, só que vai entregar mais na câmera, na tela e no desempenho. O Redmi Note 8 ele é um pouco mais básico, uma câmera boa, uma tela razoável e um desempenho satisfatório, você pagando uns 1.200 na data do vídeo de hoje. Então entenda que tem uma diferença. Então caso você olhe para o Redmi Note 8 e ele supre suas necessidades, pode ser a câmera, pode ser os jogos, você quer só assistir suas séries e filmes, você pode pegar ele. Mas se você quiser ter um pouco mais de desempenho e poder pagar um pouco mais, é melhor você ficar com o M21s. Só que essa diferença de preço de um para o outro é bem pequena, então vale mais a pena você pagar um pouco mais para ter um pouco mais de especificações no celular. Mas ambos são custo-benefício. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou e qual você escolheria. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.